Olá, pessoal! Nessa sequência de vídeos, vamos estudar um pouco sobre o algoritmo de Prim, que é mais um dos algoritmos disponíveis na literatura para resolvermos o problema da mínima arborescência, ou também chamado problema da árvore geradora mínima. E este algoritmo de Prim, ele foi proposto num artigo em 1957. Nós temos aqui a primeira página, um pedaço da primeira página do artigo, que tem lá o título Shortest Connection Networks and Some Generalizations. Então, esse artigo foi escrito lá pelo Prim e foi recebido para publicação em 8 de maio de 1957. E aqui nós temos o resumo do artigo. Esse artigo ali que o resumo tem apenas 6 linhas e que descreve de uma maneira bem direta qual que é o objetivo dele. Aí, se nós vamos um pouquinho além aqui nesse artigo, ele tem apenas 3 referências. Ele tem lá uma referência em relação a um trabalho do Kruskal, publicado em 1956, um trabalho lá do Barúvica, de 1926, e dizendo o seguinte, até uma frase, isso daqui que aparece lá no meio do texto dele, que o Kruskal se refere a um trabalho tcheco obscuro, lá de 1926. E esse termo, trabalho obscuro, foi utilizado lá pelo próprio Kruskal na descrição que ele fez aqui nesse artigo. Então, isso daqui é lembrar, né, que foi um artigo publicado em 1926 que não era no idioma do inglês. Então, é mesmo um trabalho que ficou ali como obscuro na época. E daí aqui como exemplo, para entendermos esse algoritmo de Prim, tem esse grafo que é apresentado pelo próprio autor. Então nós temos aqui 6 vértices e temos as conexões entre esses 6 vértices. E aqui com a distância entre cada um dos pares de pontos. Essas distâncias não são distâncias euclidianas, não tem um padrão definido de quais elas são simplesmente distâncias entre os vértices. Nós aplicamos esse algoritmo de Prim. Então, nós começamos lá inicialmente com os vértices não sendo conectados. Nós não temos qualquer construção de árvore nesse início. E escolheremos um vértice arbitrário para começar como conectado. Então, o vértice 1 ele está conectado. E todos os outros vértices estão não conectados. A partir disso, vamos pegar cada um dos vértices não conectados e verificar qual deles está mais perto de algum dos vértices conectados. Então, por exemplo, o vértice 2, ele está a uma distância de 6,7 do vértice 1. O vértice 3 a uma distância de 5,2 do vértice 1. O vértice 4 a uma distância de 2,8, o vértice 5 a uma distância de 5,6 e o vértice 6 a uma distância de 3,6. Então, o vértice 4 ele é o mais próximo dos conectados. Ele é o vértice não conectado mais próximo de algum vértice conectado. Nesse caso, o único vértice conectado que nós temos aqui é o vértice. Por isso, todas as comparações e distâncias foram realizadas somente com referência ao vértice 1. Agora, como o vértice 4 ele é esse não conectado mais próximo de algum dos conectados, ele passa a ser conectado. E essa aresta 1, 4 pertence agora à nossa árvore geradora. Depois disso, vamos seguir o passo. Vamos pegar o vértice 2 e verificar qual que é a distância dele para os vértices conectados. Ele está a 6,7 de distância do vértice 1 e a 7,3 do vértice 4. Depois, o vértice 3, nós vamos verificar qual que é a distância em relação ao vértice 1 e ao vértice 4. O vértice 5, a mesma coisa, qual que é a distância em relação ao vértice 1 e a distância em relação ao vértice 4, e o mesmo para o vértice 6. Ou seja, o procedimento é para cada vértice não conectado encontrar qual que é o vértice conectado mais perto dele. E nesse caso, será a ligação do vértice 3 com o vértice 4. Então, que tem essa distância aqui de 3,4.
E, dessa forma, a aresta 3, 4 passa a pertencer à árvore geradora. Depois, pegando aqui o 2, o 5 e o 6, o mais próximo de um vértice conectado é o vértice 6, a uma distância de 3,6 do vértice 1. Então, o vértice 6 passa a pertencer ao conjunto dos conectados, deixa de pertencer ao conjunto dos não conectados, e a aresta 1, 6 pertence agora à árvore geradora. Depois disso, o vértice 2 é o mais próximo e ele está lá a uma distância de 3,2 do vértice 6. Então, o vértice 2 agora é conectado, deixa de ser não conectado, e a aresta 2,6 pertence à árvore geradora. E, por fim, o vértice 5, que é o último lá não conectado, o mais perto dos conectados é o vértice 6, a uma distância de 4,6. É adicionado o vértice 5 aos conectados, é removido lá dos não conectados, e a aresta 5, 6 passa a pertencer à árvore geradora. E desta forma, nós temos aqui a árvore geradora mínima. E esse daqui é o exemplo apresentado pelo próprio Prim para a explicação de seu método.